Buenas! Na aula anterior vimos como adicionar CSS inline direto nas tags HTML. Nessa aula veremos a segunda forma de adicionar estilo nas páginas, com CSS interno. O CSS interno ele cria uma espécie de configuração interna na página, específica para cada página. Ou seja, na página 1 vai ter uma configuração, já na página 2 pode ter uma outra configuração. Para adicionar CSS interno na nossa página, vamos abrir aqui a nossa pastinha do curso, vamos abrir também o Visual Studio Code. Se o nosso arquivo não estiver carregado aqui no Visual Studio Code, então viemos aqui, File, Open Folder, ou aqui no Explorer, Open Folder. Indicamos o caminho onde está o nosso arquivo, no meu caso aqui na área de trabalho, selecionamos a pasta, selecionar pasta. Com o arquivo CSS carregado, podemos dar dois cliques, e aqui vai abrir o nosso arquivo que a gente estava trabalhando na aula anterior. Então aqui nós temos algumas tags já, e aqui no title CSS inline, que é o que nós estávamos trabalhando. Então a gente pode fazer o seguinte, para não misturar com as tags de CSS inline, vamos fazer o seguinte, vamos clicar uma vez aqui, vamos apertar Ctrl C para copiar esse arquivo e Ctrl V para fazer uma cópia dele. Então a gente copia com Ctrl C e cola com Ctrl V. Daí agora nós temos uma cópia desse arquivo aqui, com tudo que tem dentro dele. Vamos apertar F2 e renomear CSS-interno. Enter. Então agora nós temos dois arquivos. Um que é do CSS inline e agora um que a gente vai renomear como CSS interno. Diferente do CSS inline, o CSS interno precisa ser adicionado aqui dentro da tag head, para ela funcionar em toda a nossa página. Então, para fazer isso, depois aqui de title, vamos dar um espaço, vamos adicionar a tag style. Como que a gente faz? Abrimos, escrevemos style e fechamos. Ele vai completar para nós. Ou então a gente faz assim, ó. Começa a escrever style e ele já vai sugerir para nós. Então, só apertar Enter, ele também cria a tag. Tá? Isso acontece com várias outras tags HTML e também CSS. O Visual Studio Code nos ajuda a autocompletar os códigos. Agora, dentro do Style, podemos alterar a configuração de todas as tags dessa página. Por exemplo, podemos mudar todas as tags P para cor verde. Então, aqui dentro do Style, apertamos Enter, digitamos P, espaço, e abrimos um bloco com chaves. Para criar esse bloco de chaves, apertamos a tecla Shift e do lado do Enter tem o colchetes. Então Shift, colchete, ele vai abrir o bloco de chaves. E aqui dentro podemos alterar as propriedades do estilo P. Então começamos a escrever Color e vai nos sugerir aqui algumas cores. A gente pode escrever em inglês, Green, ou alterar por aqui também. Passa o cursor em cima e altera para alguma outra cor. A gente pode verificar que tem estilos de cores. Nesse caso aqui é o hexadecimal, que é o estilo mais utilizado para CSS. Então, aqui vai ficar as cores do parágrafo. Todos os parágrafos, então, vão ter essa cor. Vamos salvar, Ctrl S, e vamos lá abrir a nossa página. Agora é o CSS interno. Então, vamos abrir a página. E aqui podemos verificar que o parágrafo ficou em verde. Vou dar um zoom aqui. Mas por que os outros não ficaram em verde? Nós temos aqui dois parágrafos. Esse primeiro e esse segundo. Vamos criar mais um aqui embaixo. Então, P. E aqui dentro a gente pode escrever terceiro. E dentro da tag de abertura do parágrafo, vamos escrever então style. Não, né? Porque aqui a gente quer que ele pegue a configuração que está lá dentro do CSS interno. Então aqui a gente não coloca estilo como a gente fez aqui. Só para verificar. Ctrl S para salvar, F5. Ó, então o terceiro parágrafo também ficou com a cor verde. Esse de cima ficou com a cor verde porque a gente só mudou aqui o tamanho da fonte. Mas não mudamos a cor. Já nesse aqui, no parágrafo 2, nós mudamos a fonte e a cor para vermelho. Então, quando a gente adiciona CSS, estilo, o que vale é o que está lá fora, um arquivo externo ou um arquivo interno,
E por último, ele lê o que está em cada linha. Então, se a gente adicionar as configurações aqui, mas se tiver uma outra configuração que vai sobrescrever aquela, a que vai valer é a que está aqui na linha. Então a gente tem que cuidar um pouco disso aí. Se a gente tirar aqui, por exemplo, o vermelho, vamos tirar daqui então o vermelho e deixar só o tamanho da fonte. Salvar e atualizar. Então esse vermelho vai passar a ficar verde. Sim, bem certinho, porque agora ele não está mais pegando a configuração interna, ele está lendo a configuração geral desse arquivo. Se a gente voltar aqui e escrever de novo color, e escolher qualquer outra cor, por exemplo, violeta, salvar, aqui quando a gente atualizar ele vai ficar ali, com essa cor determinada por último. Então a gente sempre tem que cuidar, quando a gente adiciona o CSS, primeiro vai ler o que está dentro do head e depois ele vai ler o que está dentro da tag. O inline é sempre lido por último. Então, se por acaso a gente quiser fazer uma configuração específica para aquela parte do texto, então teria que fazer dentro do inline para ficar só naquele trecho. Podemos adicionar outros estilos também. Por exemplo, aqui a gente adicionou um P embaixo dele, a gente pode dar um espaço e colocar para as tags H2. Da mesma forma, escrevemos H2, damos um espaço e abrimos e fechamos a chave. E aqui a gente pode mudar tanto a cor, o tamanho e qualquer outra configuração que a gente quiser. Vamos colocar o H2 com texto centralizado. Então para isso a gente escreve text, tracinho, align e começa a escrever center. Então todas as tags H2 agora vão ter o seu texto centralizado na página. Vamos verificar, salvando, Ctrl S e F5. Não mudou nada. Por quê? Aqui no nosso arquivo nós não temos nenhuma tag H2. Então para isso a gente pode adicionar, por exemplo aqui embaixo, escrever H2, Enter e escrever ali tag H2. Salvar e atualizar. Pronto. Então agora a tag H2 ficou centralizada. As outras estão com o padrão que é à esquerda. E se a gente mudar, por exemplo, aqui para as tags H1? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa tag aqui de H1 para H2. E aqui também, vamos escrever aqui, só para dizer que essa tag agora é uma H2. Salvamos e vamos atualizar aqui. Essa que está escrito outra tag H1 vai se tornar outra tag H2, vai vir aqui para o meio. Pronto. E pode ver que o tamanho dela mudou, porque agora ela não é mais do tipo H1, que tem um tamanho maior por padrão. Ela é do tipo H2, que é um pouco menor. Se a gente adicionar mais uma, mesmo que seja aqui embaixo, H2, terceira tag H2, vamos salvar, atualizar e aqui embaixo vai aparecer mais uma. Ó, bem centralizado, como todas as tags H2 agora, porque lá dentro do nosso estilo interno, nós determinamos que a configuração do H2 passa a ser o texto centralizado, diferente do padrão que era left. Vamos salvar e quando atualizar, todas as tags H2 vão voltar agora aqui para a esquerda. Também podemos colocar elas para a direita, então escrevemos right, salvamos e todas as tags H2 agora vão vir para esse lado, para a direita. Pronto. E isso pode ser feito com todas as tags que a gente quiser. Então, aqui nós determinamos que o P vai ter essa cor, o H2 vai ter esse alinhamento. Se por acaso a gente quiser que os parágrafos também mudem o tamanho da fonte, a gente pode chegar aqui e dizer font, assim, size, e dizer que o P, todos os parágrafos agora vão ser maior, por exemplo, com 48 px. Vamos salvar e atualizar. Quais os que ficaram com esse tamanho aqui? Só esse. Por quê? Esse aqui, que está em roxo, e esse que está em verde, eles têm uma configuração interna de tamanho de fonte. Então, lembrando que, por mais que a gente coloque a configuração no CSS interno, ele vai ler, e depois, quando ele chegar aqui, dentro do body, ele vai ler o que está no estilo, na linha. Então, a gente tem que tirar esse estilo daqui. Vamos tirar então, e daqui também. Ele não vai mais ter o tamanho da fonte. Vamos deixar só a cor. Vamos salvar
e atualizar. Agora, todos os parágrafos vão ficar com esse mesmo tamanho aqui. Então, vamos atualizar. Pronto. Fácil, né? Então, nessa aula nós vimos como adicionar CSS interno para modificar as configurações de todas as tags de uma página. Mas lembrando que quando nós adicionamos o CSS interno, temos que cuidar para não adicionar CSS inline, porque senão ele vai sobrescrever o que está aqui dentro do CSS interno. Porque primeiro ele vai ler o que está dentro do head e depois o que está dentro do body em cada uma das tags. Na próxima aula nós veremos a terceira forma de adicionar CSS nas nossas páginas. Até lá, abraço!